O Homem de Ferro. A história de um super campeão. Fernando Sardinha. O perfil do maior fisiculturista brasileiro. Mãos atrás da cabeça. Perna. Uma rotina de treinamentos. Minha água ninguém faz, mas todo mundo quer uma fórmula milagrosa para se parecer comigo. Uma vida dedicada a produzir músculos. O que significa para você cada um desses músculos que você tem hoje? Significa trabalho árduo. Ele é a expressão máxima de um esporte que produz atletas admirados. E como tudo, tem também seu lado polêmico. O que se toma? O que um atleta tem que tomar? O atleta, na verdade, é muito variável isso, porque dependendo primeiro de tudo, depende da quantidade de gosto que o cara tem pela coisa. Se ele for fervoroso e não for estudioso, ele fica um suicida. Isso é uma verdade. Rafael Trindade, cientista, professor, várias Olimpíadas no currículo. Um dos maiores especialistas do mundo em controle de doping. Já foi retirado do mercado. O homem que condena o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. É um progresso enganoso. É um progresso enganoso. É um benefício temporário, superficial. Eu digo superficial porque é só no visual, por dentro é outra situação. Um tema polêmico. A reportagem do Conexão Repórter repercute. Vários medicamentos de uso restrito. Seringa descartável. Paulo acredita que os seus sonhos valem esforços. Esforços a qualquer preço. Tem que puxar. Pra ver se não tá em cima de nada. Tranquilo. No vestiário, conversas rotineiras sobre o uso de drogas proibidas. Câmeras escondidas documentam tudo. Inevitável voltar ao assunto. Como é que você escreve imagens assim? Ignorante. Você se identifica com essa imagem? Não. É um fã da sua música, Isso. da sua personalidade. Isso. Espero que eu não tenha influenciado dessa forma. O que você gostaria de dizer para o Paulo? Então, Paulo Calado, do programa anterior, quando eu disse que ele é um ignorante, eu disse em relação ao que ele passou na matéria, tá? Porque ele não conhece nada sobre o esporte, sobre o fisiculturismo e sobre o esteroide anabolizante. Cultuado por muitos, respeitado em seu meio, Sardinha hoje é a referência nesse universo de força. O atleta que disputa competições internacionais se considera um homem de saúde perfeita. Aqui nós vamos fazer grande quantidade de proteína com trigo, que é o quibe cru. Passa seus conhecimentos a centenas de alunos e afirma estudar a fundo os possíveis efeitos do uso de esteroides anabolizantes. Você procurou estudar muito sobre esteroides anabolizantes. Não só sobre esteroides, né? A gente tem que ser meio PhD para você se Sobre as bombas em geral. Recursos ergogênicos. Pode ser outras coisas. GH, insulina e quadríceps. Que, segundo ele, devem ser usados somente em situações específicas. E expansão de dorsais. Para se conseguir o chamado algo mais. Nas grandes competições. Que idade você tinha quando tomou esteroide anabolizante pela primeira vez? Difícil lembrar. Em uma entrevista esclarecedora, ele amplia a discussão. Quais são as verdades e os mitos sobre o uso de esteroides anabolizantes? A médica que o acompanha assim se posiciona. O anabolizante ele é usado desde 1930, desde a década de 30, né? Surgiu o anabolizante para tratamento de anemia refratária, para tratamento de câncer, e nem por isso essas pessoas morreram por uso de anabolizante. Os diferentes pontos de vista.
É possível encontrarmos uma única verdade? Uma conclusão definitiva? Existe a disseminação da ideia de que até um determinado limite é possível a utilização de esteroides anabolizantes. Isso é verdadeiro? Não é verdadeiro. Todos eles vão ter sequelas, temporárias ou permanentes. Esteroides anabolizantes podem ser tomados com critério? Sem dúvida. Existe um uso indiscriminado, né, desnecessário. Né? Por exemplo, um paciente jovem, de 20 anos, ele está no auge da produção de testosterona dele. Então, para que ele precisa usar anabolizante? Os atletas acham que sim, tudo. Qualquer droga que melhore a performance, eles acham bom. Eu costumo ficar no meio termo, porque eu não acredito em carreira curta. Eu tenho 29 anos de carreira e quero ter mais 29. Boa noite. Força, garra, poder. No Conexão Repórter de hoje, O Homem de Ferro. Um documentário especial revela um esporte que produz seres humanos e físico deslumbrante. Um trabalho que exige dedicação, disciplina e muitas horas de suor. E que, como tudo, tem também seu outro lado. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Ribeirão Preto, uma das principais cidades do interior paulista, a 300 quilômetros de São Paulo. Aqui vamos ao encontro de um campeão do fisiculturismo. Chegamos à tarde de uma quinta-feira. Aí está ele, pilotando sua moto. Fernando Sardinha, 44 anos. O encontro é em sua academia, um centro de treinamento montado há 5 anos. Nas paredes, palavras de ordem estimulam os frequentadores, seus pupilos. Quem é o Fernando Sardinha? Complicado, né? O Fernando Sardinha é um cara muito simples, mas eu tenho certeza absoluta que eu fiz o meu máximo, não só dentro do esporte. Eu tentei fazer o máximo possível para ser, não politicamente correto, mas ser correto com o meu coração. Encontro um homem bem articulado. Formado em educação física, ele já foi músico, tocando em bares e casas noturnas. Um pedaço disso é bom. Me disse adeus o espelho. Acredito que eu tenho talento mesmo, porque ou dono para coisa, porque eu nunca tive aula de teclado, nunca tive aula de música nem de canto. A paixão pelo esporte vem aos 15 anos. Nessa época, Sardinha era simplesmente Fernando. Alguém que chegou a conhecer até mesmo a fome. É verdade que você já passou fome? É. Como é que foi isso? 8, 9 anos de idade, eu, meu pai e minha mãe dividimos um filão no jantar toda noite. Porque nós perdemos tudo por causa de sociedade, de outras pessoas, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito corretos. E como a dívida ficou nas nossas costas, porque meu pai era o tesoureiro, nós começamos a vender tudo dentro de casa. E entre as coisas nós vendemos até a mesa. Sentávamos à mesa com um filão e dividíamos em 3. Um adolescente de pouco peso, baixa estatura. A musculação é a saída para mudar isso. Os treinos, a transformação radical. Do menino franzino para o verdadeiro homem de ferro. Um fenômeno. Como é que você entrou nesse esporte? Os meus heróis eram todos musculosos quando criança. E todo mundo jogava futebol e eu gostava de levantar a latinha de tinta dos quintais das vizinhas, né? E isso foi passando de tempos e tempos. Eu nunca me viciei em nenhum esporte coletivo, nunca gostei. E eu não era introspectivo. O meu semblante era bem extrovertido.
mas eu gostava de coisas singulares, que dependiam só de mim, né? Eu fiz judô, fiz artes marciais, jiu-jitsu, karatê, sempre fui apaixonado por arte marcial. E quando chegou aos 15 anos, eu descobri a musculação, porque eu comecei a fazer musculação para melhorar o condicionamento das artes marciais. E aí, eu fiz o que eu exatamente queria há muitos anos, né? Uma trajetória de vitórias. São 29 anos de carreira e 92 troféus conquistados, todos cuidadosamente guardados, incluindo o do Campeonato Mundial de Fisiculturismo de 2011. Hoje, Fernando Sardinha tem 44 anos e não se imagina longe do esporte. Um corpo meticulosamente esculpido. Suor e determinação em larga escala. Apresentações performáticas. Coreografias que exaltam a máquina de músculos. Aqui a pose ao lado do símbolo máximo. O ator Arnold Schwarzenegger. Se você comer todos os dias, beber todos os dias, dormir todos os dias e treinar todos os dias, suplementar todos os dias, você se torna um campeão. A droga, esteroide anabólico, GH, insulina, T3, não importa. Ela vai ser um ponto final se você quiser ser atleta profissional, porque outros vão tomar absurdos e você pode ser o mais saudável possível. Mas você não precisa nada disso para fazer musculação, né? Você pode treinar musculação e ser extremamente saudável. A musculação não tem nada a ver com droga. A musculação é um mero levantamento de pesos, foi uma ginástica resistida. Esteroides anabolizantes. Um assunto presente em minhas conversas durante os dias em que seguimos seus passos. E ele enfrenta o tema com coragem, equilíbrio e sinceridade. A diferença realmente entre a droga, o veneno e o remédio é a dose, né? É uma linha tênue. É uma linha tênue. E as pessoas ultrapassam e fazem isso ficar um degrau. Ele quer subir um degrau de uma hora para outra. Não existe consumo responsável. É impossível? É impossível. Totalmente? Totalmente. 100%? 100%. Por quê? Porque você não... por mais que você use essa outra gama de drogas, de substâncias, para combater os efeitos colaterais do uso de um esteroide anabolizante, esse controle ele não consegue fazer um ajuste perfeito. Então ele vai ter também efeitos colaterais dessas drogas que combatem os efeitos colaterais dos anabolizantes. Então desmistifica isso. Não ficou aplicado. O que está acontecendo com você? A exemplo do especialista antidoping, Fernando Sardinha condena o uso indiscriminado, mas diferente dele, acredita ser possível um uso responsável. Esteroides anabolizantes podem ser tomados com critério? Sem dúvida alguma. Esteroide anabólico foi criado para crianças de 8 anos de idade, sequer com raquitismo, tomarem. Né? Óbvio, é uma patologia. O problema é que a administração de esteroide é causado tanto pelo estômago, intestino, fígado, dá tudo igual, não muda nada para a pessoa com patologia ou não com patologia, porque é um fármaco, entende? Então eu não estou fazendo apologia para as drogas, eu quero só entender o seguinte: por que as pessoas fazem uso indiscriminado e a molecada pensa que vai ter uma fórmula mágica, entende? Isso é uma coisa boba, por quê? Porque vira um problema de saúde pública. Aparentemente eles estão em pontos extremos, mas isso não significa que os dois também não possuam convergências. No longo prazo, certamente essas pessoas vão ter várias desordens, como hepatites crônicas, podem levar a cirrose, não vai produzir mais o hormônio natural dele. As consequências estão presentes em todas as células do organismo. Desde esterilidade, normalmente o espermograma diminui para quase zero em alguns casos com algumas drogas muito androgênicas. Câncer de próstata, isso também foi diagnosticado, câncer de fígado, nódulos, glândulas sebáceas por todo o corpo. Grande São Paulo. Nosso destino é a cidade de Embu das Artes. Num bairro pobre, de gente simples. É aqui que encontramos
Paulo. – 21 anos. Ele deixou a família no Maranhão à procura de músculos que sempre sonhou. Hoje eu tô daquele jeito, ficar grande, estilo Arnold. Quero ficar mais, bíceps tá estourando o peitoral. O que você persegue, Paulo? Não, percebo ter um corpo bem destacado. Onde que eu passar para me ser lembrado. É verdade que em nome dessa vaidade você usa drogas proibidas? Eu uso. Você admite que usa? Sim. Você permitiria que nós tivéssemos acesso ao tipo de vida que você tem? Sim. Tem certeza? Tenho. Você sabe que é algo ilícito, algo errado. Eu sei que é errado, mas quem é contra, tudo bem. Não paga minhas contas, eu que pago. Vamos lá, então? Vamos lá. Esse é o local. Aqui nesta casa simples, na periferia da grande metrópole, Paulo alimenta os seus sonhos. A entrada consiste nesta pequena cozinha, que estão os alimentos: arroz integral, ovos, batata doce e aqui em cima, suplementos alimentares. Até aqui, nada de anormal. Mas, no pequeno quarto, os segredos de Paulo aparecem. Vários medicamentos de uso restrito, seringa descartável. Paulo acredita que os seus sonhos valem esforços. Esforços a qualquer preço. Você está usando essas drogas aí para mostrar pra gente ou porque você usa mesmo? Eu uso mesmo. O fato da gente estar acompanhando tem alguma influência na sua decisão? Não. Eu uso mesmo. O colega perguntou se indicou e tal. Você sabe que nós somos terminantemente contra isso. Sei. Mesmo assim, você vai continuar usando? Eu vou continuar usando, não vou mentir. Até eu chegar ao ponto que eu quero. E você aceita mostrar o que você faz? Sem problema. Mesmo sabendo que nós condenamos o que você faz. A seguir, aqui no Conexão Repórter. Esta é Lara, 12 anos. Amigo. A única filha de Sardinha é também uma competidora. Vice-campeã brasileira do Miss Bikini 2013. Tenho muito orgulho dele, sabe? Pelo que ele faz. O trabalho dele com humildade, não chora.